Começando mais um programa 10 Minutos pela RCTV e o nosso entrevistado de hoje é escritor e também psicanalista, mestre e doutorando em Psicologia Social da Arte pela USP. Seu primeiro livro de contos, intitulado Do Avesso, foi escrito em 2010. Recentemente está viajando todo o país divulgando sua última obra neste gênero, O Silente, pela editora 7 Estrelas. Seja bem-vindo, Renato Tardivo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo não só à emissora, como também à Paraíba. Muito obrigado. Agora me diz uma coisa, Renato, como é que você demonstrou, digamos assim, aptidão para escrever? A partir de quando? Como é que você descobriu isso? Sabe que foi um processo não um tanto tardio, assim, eu não era um adolescente que gostava muito de escrever. Foi algo que no começo da vida adulta, estava começando a faculdade de psicologia, comecei a desenvolver o gosto pela escrita, crônicas, contos curtos. Então, com meus 20 e poucos anos, que eu comecei a escrever os primeiros textos. E de lá para cá, a tua forma de criação de textos é a mesma ou foge um pouco do padrão? Mudou um pouco, assim. Nesse começo, eu publicava no jornalzinho da faculdade, do centro acadêmico. Aí criei um blog. Enfim, a coisa foi ficando um pouco mais séria, até que resultou no meu primeiro livro, Do Avesso, né, que você disse agora há pouco, foi publicado em 2010. E aí, quando a escrita, a literatura passa a entrar como um ramo mesmo da minha vida profissional, eu começo a escrever com mais frequência, enfim, não é, levando mais a sério. No começo era uma atividade mais, bateu uma inspiração, sentava e escrevia. Agora já é uma atividade um pouco mais sistemática. E como é que passou dessa inspiração para essa atividade? Alguém te incentivou? Alguém disse, olha, Renato, seus textos são bacanas, são bons, você deveria publicá-los. Então, eu participei de 2 revistas lá da ECA, da Faculdade de Jornalismo e Editoração da USP, né, comunicação e tal. Eles tinham umas revistas para alunos da USP, eu participei de 2 números, e aí um dos editores da revista me chamou e disse, olha, a gente gostou do seu trabalho, vamos montar um livro, que foi o Do Avesso. Então começou assim, foi por conta desse editor, a quem eu sou muito grato, Bruno Tenan, que, enfim, eu passei a virar um escritor profissional, né? Estreiei na literatura. E quais foram os autores que, digamos assim, mais te influenciaram? Puxa, são muitos. Aqui no Brasil eu gosto demais do Raduan Nassar, né? Autor do Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera. Aliás, fiz um ensaio publicado ano passado também, sobre o Lavoura Arcaica, o livro e o fio, O Porvir que Vem Antes de Tudo, um livro meu de ensaios. Então, Raduan Nassar é um mestre, tenho ele como uma referência. O Rinaldo de Fernandes, escritor aqui, né, radicado na Paraíba, tomou contato com o meu livro Do Avesso e gostou. Eu passei a ler cada vez mais a literatura dele. Ele fez o Pós-Fácil do Silente, inclusive. Então, Rinaldo é um escritor por qual eu tenho grande apreço e admiração. O João Carrascosa é um contista que eu acho excepcional. O Chico Buarque, eu gosto demais da prosa do Chico Buarque, acho que é um baita romancista. Tem muitos nomes, o Cristóvão Tesa. Agora eu queria saber o seguinte, a tua escrita, ela parte de uma rotina, você senta todo dia naquela hora, escreve alguma coisa, ou é a partir de uma vontade ou de uma inspiração? Então, varia. Eu acho que eu trabalho mais por projetos. Como eu tenho também uma vida acadêmica, escrevo ensaios, críticas, resenhas, eu trabalho muito por projeto. Os microcontos, quer dizer, às vezes vem uma inspiração, né? Você posta no Twitter, no Facebook, aí sim, vem, você pega e escreve. A ficção, quando eu estava escrevendo Silente, aí sim, eu fiquei basicamente escrevendo só os textos de ficção já envolvidos no projeto desse livro, uma escrita diária e tal. Mas também não sou daqueles que têm uma rotina para literatura de ficção muito rígida, né? Eu gosto de trabalhar muito também com a inspiração, deixar a imaginação aí fluir, ser tomado por aquilo. Misturo muito com prazer também. Então, quando você escreve, me perguntam, né? Então, às vezes nas horas vagas, fim de semana, férias, quer dizer, para mim é muito misturado, é um prazer, não é maçante, não é chato. Você falou do Silente Isso. E ele é um dos motivos pelos quais você Exatamente. Está na Paraíba, né? Conta um pouquinho pra gente dessa tua nova publicação, quando é que vai ser lançado ou já foi lançado? Conta um pouco pra gente. Exatamente, o Do Avesso eu lancei em 2010, ficou pronto em 2010, lançamos em 2011, teve uma aceitação muito boa, era para uma editora acadêmica, laboratório, e um livro que teve uma boa aceitação.
E aí, de algum modo, o Silente é uma continuidade, eu diria, dessa minha entrada, dessa minha estreia com Do Avesso. Pedia só, claro. Enquanto você fala do livro... E o Rinaldo de Fernandes escreveu, tomou contato com os originais. O Rinaldo é autor das 7 Letras também, editora que publicou o Silente, editora lá do Rio. Fez um texto lindíssimo que a gente incluiu como pós-fácil. E eu vim aqui, então, a Paraíba, lançar em João Pessoa, no Sebo Cultural, e em Campina Grande, no Mini Teatro Paulo Pontes, com o núcleo literário Blackout, lá a turma do Bruno Gaudêncio. Como é que surgiu essa ideia? A concepção inicial para esse livro? Então, eu estava muito vivendo essa recepção que o Do Avesso teve, e aí, bom, vou escrever um novo livro, vou produzir novos contos. Rapidamente tinha um conjunto, encaminhei ao Rinaldo, encaminhei a outros, o Flávio Viegas Amoreira, um escritor de Santos, que também roda o país, escreveu a orelha do livro. Em 2011 mesmo o livro estava pronto, a gente fez um ou outro ajuste, em 2012 ele saiu, lancei em São Paulo em novembro de 2012 e estou esse ano aí continuando com os lançamentos. Bacana, e os próximos planos seus para o mundo da literatura? Pois é, eu tenho uma vontade de escrever narrativas maiores, né, uma novela, um romance, de repente o Conto Silente, né, o conto que dá título ao livro, brinca com essa coisa de ser um romance inacabado. O próprio Rinaldo diz no Pós-Fácil, que é um texto que tem sopro de romance. Então eu tenho uma vontade nesse sentido, mas tenho escrito muito micronarrativas também, microcontos. Ô Renato, eu queria, antes de me despedir de você, pedir para que você contasse alguma coisa interessante, engraçada, que aconteceu contigo nesse teu período já como escritor. Se você tem, sei lá, uma noite em claro que você passou, uma ideia que surgiu após algum fato que aconteceu na tua vida, alguma coisa que você pode contar, compartilhar para os nossos telespectadores da RCTV, uma coisa engraçada, enfim, que você destacaria já desse período em que você escreve. Olha, engraçada não me ocorre. Um momento marcante que me ocorre foi quando eu conheci pessoalmente o Raduan Nassar, o escritor do Lavoura Arcaica, que está recluso, não aparece mais nos eventos, abandonou a literatura já há um bom tempo. E muitos anos depois de eu já ter feito a pesquisa, eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. Uma pessoa, nossa, adorável, muito afetiva. Então, diria que talvez o momento mais marcante tenha sido conhecer pessoalmente o escritor Raduan Nassar. Interessante é que os escritores costumam ler muito, até para se inspirar, enfim. Hoje, qual é o teu livro de cabeceira? Puxa, hoje eu estou lendo, nesse exato momento, o novo livro do Cristóvão Tesa, chama Um Operário em Férias, são crônicas selecionadas dele. Acabei de ler dois romances, aliás, do escritor gaúcho Wesley Pérez, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura em 2006 e publicou agora um novo romance que chama As Pequenas Mortes. Então, eu leio muito literatura brasileira contemporânea, assim, gosto bastante de saber que o pessoal está publicando, enfim, tenho essa raiz contemporânea, gosto de dialogar com os pares. Tem alguma coisa na tua vida, no que você já passou, no teu cotidiano, no teu dia a dia, que te inspira a você escrever? Sim, acho que a minha literatura, claro, né, os eventos, os contos aí são fictícios, é criação, mas ancorada, né, encarnada na minha experiência, nas coisas que eu vivo, na minha maneira, na minha forma de ver o mundo, né, as experiências afetivas, enfim, certamente que tudo isso atravessa, alimenta, motiva a produção literária, que por meio da ficção ganha outros nomes, outros corpos, outras formas, né? Agora sim, para fechar, Renato Tardivo, se não fosse mestre, se não fosse professor em psicologia, se não fosse escritor, o que seria? Poxa vida, acho que não seria. Não seria. Acho que não seria, não consigo me ver fazendo outra coisa. Que bacana, então, sorte a nossa em tê-lo como escritor. Só lembrando, onde é que nós podemos no Sebo encontrar? Cultura. Então, o livro está disponível aí nas grandes editoras, não é? Cultura, Travessa, no site das 7 Letras. Eu vou deixar o meu site, que tem lá os links para... Posso deixar? www.renatotardivo.com.br www.renatotardivo.com.br. Exatamente. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela presença, sucesso e seja sempre bem-vindo, não só a João Pessoa, a Paraíba, como também ao nosso programa. Muito obrigado, grande prazer.
Muito bem, o programa 10 Minutos fica por aqui. O nosso programa é transmitido pela RCTV, canal 27 da NET Digital, ou pelo endereço na internet www.rc.tv.br, de segunda a sexta-feira às 7 da noite e também em horários alternativos durante a programação. RCTV, do seu jeito, para você.